Bom dia, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aí eu comendo uma maçãzinha. Ter vida? Tô lavando louça. Lavando louça. Não sei como que suja essa louça, né? Meu pai do céu. Mas você, o que você tá fazendo aí, mulher? O que você tá fazendo aí? Lavando a louça. Eu amo de historinha. Historinha sobrenatural. Minha mãe falava assim, que quando ela tava namorando o meu pai, daí o meu pai ia longe para ir namorar ela. Aquele tempo era assim, né? Para namorar. Ficava sentada num banco. Ficava o pai dela, no outro banco ficava ela e no outro banco ficava o namorado, ficava meu pai para namorar. Eu ficava conversando, né? E daí o meu pai falava assim que para voltar, sempre na hora de voltar, gente, de ir embora, ele tinha que passar por um matagal, sabe? Um trilho. Um trio, trio, né? Não é trilho. Trilho é de trem, trio. Passava por um trio. E daí sempre quando ele ia passar por aquele trio, atravessava assim no trio um cachorrinho. Cachorrinho branco. Daí toda vez que ele ia namorar, ele via aquele cachorrinho que atravessava na frente dele. Na hora dele ir embora. Daí cada noite que ele ia lá, ele ia num horário e ia embora num horário, né? Às vezes ia mais cedo, às vezes ia mais tarde. Mas daí ele começou a achar estranho, porque era toda noite, né? Toda noite que ele ia lá, ele não ia namorar todo dia, ia lá umas 2 vezes a semana, né? Mas sempre quando ele ia embora, esse cachorrinho atravessava aquele trio que ele passava. Daí ele pegou e não aguentou, né? Ele falou assim, vou falar, né? Vou falar pra Nadir. Nadir. A mãe chamava Nadir. Vou falar pra Nadir, né? Se esse cachorrinho é daqui, desse lugar, né? E eles moravam em fazenda, né? Meu pai morava longe, né? Eu acho que morava em outra fazenda, né? Sei lá, eu. Daí, vou perguntar pra ela se ela sabe desse cachorrinho, né? O que é o dono desse cachorrinho. Daí, gente, a minha mãe falou, não. Né? Eu não conheço nenhum cachorrinho branco. O que, Bibo? Meu gato tá miando. O que você quer? O quê? O que você quer? Ai, gente, é porque eu arrumei um gatinho aqui pra minha menina. E ele tem quase 9 anos. Daí, ele tá meio que enciumado. O gatinho tá aqui todo sererepe. Corre daqui, corre dali, ó. E ele tá miando, ó. Ele tá miando. Daí, meu pai perguntou pra minha mãe, né, se tinha algum cachorrinho ali, né, naquela região, branquinho, né. Daí contou a história. Daí minha mãe falou, não. Não tem, não. Daí minha mãe falou, onde que é esse lugar que você sempre vê? Daí ele explicou, né. Daí ali, gente, sempre tinha um comentário de coisas assim sobrenaturais, né. Tinha gente que ouvia barulho de corrente, sabe? De corrente. Assim, barulho de corrente. E tinha muita gente que via vulto nessa região aí que meu pai viu o cachorrinho, sabe? Tinha via vulto, barulho de corrente, e meu pai via esse cachorrinho branco aí toda vez. Toda vez.
Daí minha mãe até pensou, né? Ele nem vai querer mais vir aqui, né? Ele nem vai querer mais aqui vir namorar mais. Que nada, menino. Meu pai não tinha medo, não. Meu pai não tinha medo, não. Daí, uma certa vez, a minha mãe saiu. Antigamente tinha aqueles baile, né? Falava baile, né? Falava de baile, tinha baile. E o irmão dela gostava muito de ir em baile, né? Ia direto, o irmão dela ia direto. Daí um certo dia ela foi também no baile, né? Foi ela e a irmã dela, e o irmão dela e uma colega. Foi nesse baile. Daí, gente, na hora de voltar, na hora de vir embora, daí eles começaram a ouvir barulho de corrente, sabe? Barulho de corrente. Daí o meu tio, que é irmão da minha mãe, ele não tinha medo, né, dessas coisas, ele não tinha medo. Daí começou o maior barulho, sabe? Passando pela mata lá, passando, porque os bailes era longe, né? Daí passando lá pelo meio daqueles pés de café, naquele mato lá, aquele barulho de corrente, sabe? E eles olhavam para trás e nada, Daí o meu tio pegou muito brincalhão, né? Ele tava com a minha mãe, que é a irmã, e a outra irmã e uma colega. Daí ele falou assim, isso daí é o capeta, é assombração. Ô, assombração, você não quer um cigarro? Ô, assombração, você não quer um cigarro? E daí, gente, aquele barulho de coisa daí, o meu tio pegou e acendeu o cigarro, gente. Acendeu o cigarro. E falou, Tó, pega aqui. E daí, gente, pegou e pôs no chão o cigarro aceso, sabe? Acendeu o cigarro. Aquele cigarro de corda, né, que fala? Cigarro de corda, de palha. Fez um cigarro e pôs no chão, sabe? Falou, aqui, assombração, pra você. Tô aqui, é pra você. Daí, você acredita que parou, gente, o barulho de corrente? Parou o barulho de corrente que tava arrastando, parecia que era passos, sabe? Passos puxando assim no chão, sabe? Barulho de corrente. Daí ele fez o cigarro, acendeu, pôs no chão, gente. Daí parou o barulho, gente. Parou o barulho. E a minha mãe, as irmãs dela que foi, e a amiga dela que foi, morrendo de medo, uma grudada. Diz que grudou um braço da outra andando. Mas morrendo de medo, que as pernas estavam até batendo uma da outra de medo. E o meu tio não tinha medo, ele fez isso, gente. Ele fez isso. Daí é relato, né, que minha mãe, assim, ela falava. Daí ela foi morar também numa outra fazenda. Meu avô, ela falava que meu avô, ele mudava muito. Se falava assim que numa fazenda pagava um pouquinho mais o salário, ele já mudava, sabe? Ele pegava e já mudava, gente. Mudava de fazenda. Daí tinha uma fazenda lá, sabe? Que tinha uma casa que morava gente, sabe? Mas a casa disse que era assombrada. Daí toda noite não, assim, não sei, umas 2, 3 vezes na semana, a casa era apedrejada, sabe? Tinha aqueles barulhos de pedra no telhado, sabe? Tinha aqueles barulhos de pedra no telhado. Daí eles iam ver, né? Porque fazia barulho no telhado de pedra, sabe? De pedra. Daí saía pro lado de fora e ia ver as pedras, né? Que só barulho que bateu no telhado.
Então caiu, né? Caiu a pedra, que nada, gente, não tinha nenhuma pedra, não tinha. Daí, e as pessoas começaram a ir lá, sabe? Pra orar, fazer missa, fazer isso e aquilo, pra ver se aquilo lá parava, sabe? Daí, gente, daí não teve jeito não. Daí a família de lá pegou e mudou. Saiu daquela casa, daí fechou aquela casa lá, sabe? E as pessoas iam fazer as orações lá, gente, daí fazia pá, 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 no telhado, sabe? Como se fosse um monte de pedrada. Mas só que não caía pedra nenhuma no chão, só fazia o barulho. Não tinha nenhuma pedra no chão. E era só o barulho. Daí minha mãe contava essa história, daí não teve jeito, sabe? O pessoal não foi, ficou com medo, né? De acontecer mais alguma coisa, né? E daí a pessoa pegou, o morador de lá, pegou e saiu. Saiu daquela casa, mudou. E daí deixou a casa vazia. Isso daí é um dos relatos sobrenatural. Você tem medo? Hã? Você tem medo dessas coisas? Ai, eu tenho medo, hein? A gente não entende, não compreende, né? Então a gente fica assim com medo. Cada religião explica um negócio, né? Cada religião explica um negócio. Uns falam que é assombração, uns falam que é pessoa desencarnada que não achou o caminho, outras falam que é o próprio cão, né? O próprio demo, né? O próprio demo que tá fazendo aquilo, né? Mas ninguém assim sabe, né? Sabe os motivos, por quê e por que que acontece isso, né? Até hoje em dia a gente ouve, né, relatos de coisas assim sobrenatural, mas a gente assim não entende, né? Não compreende. Mas um dia a gente vai saber de todos os porquês, gente. De todos os porquês. Então isso daí é mais um dos meus relatos que foi contado pela minha mãe, gente. Foi contado pela minha mãezinha. Minha mãezinha, ela conversava muito comigo, sabe? E daí ela gostava de falar esses causos e eu gostava de ouvir esses causos. E você aí, tem algum relato, alguma história de coisas sobrenatural? Comenta aí, gente, dá joinha aí, dá joinha pro meu canal crescer. Ó, beijão no coração. Tô terminando aqui minha louça, gente. Tchau.